Agora na Rádio Cultura. Evangelho do Dia. Amigos, bom dia. Nosso encontro matinal com o Evangelho. Hoje, 29 de maio, conforme João, capítulo 21, versos 15 a 19. Apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Para dirigir os outros, é necessário, antes de tudo, dar provas de amor maior. Mas é facílimo dizer amo-te. Pode ser uma declaração vazia, pode ser também uma declaração sincera, nascida, porém, do entusiasmo e da presunção pessoal. Pedro, a quem Jesus reserva uma função que exige, sobretudo, grande amor e grande fidelidade, era levado com demasiada facilidade a tais compromissos, jurando uma fidelidade e um amor que, diante dos fatos, se mostraram frágeis e incertos. Jesus não pretende, com suas perguntas, lembrar a Pedro um episódio desagradável. Pedro deve saber que sua vocação ao primado pastoral não depende de seu mérito, nem está ligada a ele, e sim à eleição de Deus. Por isso, deverá ter maior amor. Sua própria renegação é uma lição. Não esqueceu o amor de Cristo, aprendeu o temor de si. Não renunciou à caridade, mas encontrou a humildade. Evangelizando. Cultura FM. Quem tem cultura, tem tudo. ZYX 957, 94,3 MHz, canal 232, classe especial, Rádio Cultura FM, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Central Cultura de Comunicação, Guarapuava, Paraná. Atenção, emissoras da rede RCR, para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. No horário de Brasília, pontualmente, 7 horas. Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que até às 7h30 da manhã ficará bem informado aqui no Jornal Brasil Hoje, edição desta sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos aos assuntos de hoje. Brasil tem mais de 26 mil novos casos de Covid-19 em um dia. Estudo revela que 20% das mortes por coronavírus em favelas do Rio de Janeiro aconteceram em casa. Segunda parcela do auxílio emergencial começa a ser paga neste sábado. STF suspende julgamento de bloqueio do WhatsApp por decisão judicial. E hoje teremos o Conexão CNBB com Bruno Feitosa, que nos fala sobre mais uma ação e parceria da CNBB para combater a fome neste período de pandemia. Estes são alguns dos destaques desta sexta-feira. O Jornal Brasil Hoje, edição 9559, começa agora. Horário de Brasília, 7 horas mais 1 minuto. Com mais de 26 mil registros de contaminados pelo novo coronavírus em um só dia,
o Brasil chegou a 438 mil infectados pela Covid-19 nesta quinta-feira. Pelo terceiro dia consecutivo, o número de pessoas mortas pela doença em 24 horas é superior a 1.000. Foram 1.156 mortes registradas. Já são 26.754 óbitos em todo o Brasil. Do total de casos confirmados, 233.880 estão em acompanhamento e 177.604 foram recuperados. Existem ainda 4.211 óbitos sendo analisados. E uma pesquisa realizada pela ONG Viva Rio mostrou como a falta de assistência de saúde adequada agrava os efeitos da Covid-19 nas comunidades e periferias. O levantamento apontou que 20% das mortes por Covid-19 em favelas do Rio de Janeiro aconteceram dentro de casa. Carol Barreto tem mais informações sobre esse estudo. Um estudo feito em comunidades e periferias do Rio revelou que 20% das pessoas infectadas pela Covid-19 nesses lugares morreram em suas próprias residências. Desse grupo, 75% não procuraram ajuda médica. Os dados também indicam que 8,8% dos domicílios das favelas cariocas têm, ao menos, uma pessoa infectada. Diretor de Marketing e Comunicação Estratégica da organização não governamental Viva Rio, Ronaldo Lapa afirma que o resultado da pesquisa é revelador. A gente sabe que a epidemia veio de cima, do ponto de vista da sociedade, né? A gente acha, pelo resultado da pesquisa, que estamos justamente no momento de crescimento forte nas favelas, enquanto no resto da sociedade, sobretudo na Zona Sul, já cumpriu um pouco a subida principal da curva de contaminação. Ronaldo afirma ser muito cedo para dizer que a curva de contaminação está entrando em espiral descendente no Rio. Quando se diz que começa a se discutir que a epidemia está baixando na cidade, como a prefeitura anda dizendo, é preciso diferenciar o ritmo do crescimento ou da queda na cidade como um todo, na cidade em geral, a gente chama de asfalto, né? Cidade das classes médias, e a cidade dos pobres, que é a cidade das favelas e periferias. Ronaldo Lapa indica possíveis razões que expliquem a baixa procura dos serviços de saúde por moradores de favelas infectados por Covid-19. Isso é impressionante e a gente atribui a duas razões principais. De um lado, a dificuldade de acesso, porque os hospitais, as UPAs, sobretudo no que tange a sintomas de Covid, estão muito carregadas, não é? E segundo, ao medo que as pessoas têm de chegar lá. Sobretudo as pessoas pobres, entendeu? O medo de serem contaminadas, o medo do tubo, essas imagens que a gente viu com tanta frequência do tubo de respiração artificial, não é? Assusta, né? As pessoas têm medo. A pesquisa foi feita pelo Viva Rio, junto à MN Estatística, e coletou dados entre os dias 9 e 16 de maio, com base num cadastro de 32.037 famílias que recebem cestas básicas do projeto SOS Favela em 332 comunidades e 29 municípios. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto. Obrigado, Carol, e seguimos falando agora sobre a segunda parcela do auxílio emergencial, que começa a ser paga amanhã. Repórter Henrique Carmo. A liberação para o saque da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começa neste sábado, dia 30 de maio. A Caixa vai autorizar a retirada do dinheiro em espécie de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. Mais de 2.200 agências da Caixa devem abrir neste sábado. Vão poder sacar primeiro beneficiários que fazem aniversário em janeiro. Para retirar o dinheiro, é preciso gerar um código no aplicativo Caixa Tem, no celular, e depois sacar em uma agência da Caixa, Casa Lotérica e correspondentes Caixa Aqui. Segundo o calendário de liberação, no dia 1º de junho, segunda-feira, poderão sacar os aniversariantes de fevereiro. Na terça, saca quem nasceu em março e assim sucessivamente. Até sábado, dia 6 de junho, onde saca quem nasceu em julho. Na segunda-feira, dia 8 de junho, a agenda de saques é retomada, com os aniversariantes de agosto. O calendário encerra no dia 13 de junho, com a liberação para os aniversariantes de dezembro.
O auxílio emergencial é voltado para trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais e beneficiários do Bolsa Família que tiveram a renda afetada pela pandemia de coronavírus. Mães, chefes de família podem receber até R$ 1.200. O benefício é pago em 3 etapas. A terceira e última etapa do auxílio emergencial ainda não tem data para acontecer. Reportagem Henrique Carmo. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Maria, dou-vos o meu coração, fazei que eu seja sempre vosso. Ó bendita Maria. Maio, mês de Maria. Muito do lixo produzido pode ser reciclado. Separe o lixo e informe-se o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro. Planeta Terra, nossa casa comum, nossa responsabilidade. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h09. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, encaminhou nesta quinta-feira 2 pedidos para o plenário da Corte. Um é do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que o inquérito que apura a disseminação de fake news e ataques aos ministros do Supremo seja suspenso até que o próprio tribunal defina limites para as investigações. Essa manifestação do Procurador-Geral ocorreu quarta-feira, após uma operação da Polícia Federal quebrar sigilos bancários e cumprir 29 mandados de busca e apreensão contra políticos, empresários e blogueiros. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito. O outro pedido foi feito pelo ministro da Justiça, André Mendonça. É um habeas corpus para que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não precise depor sobre uma declaração feita por ele na reunião ministerial do dia 22 de abril. Na gravação divulgada na última sexta-feira, Weintraub avaliou que o governo estaria perdendo a luta pela liberdade e sugeriu que ministros do Supremo Tribunal Federal fossem presos. E também nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista e, com isso, suspendeu o julgamento que busca definir se decisões judiciais podem determinar o bloqueio de serviços de mensagem pela internet, como, por exemplo, o WhatsApp. Vitor Abreu tem os detalhes. Está suspenso por tempo indeterminado o julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o bloqueio do aplicativo de mensagens WhatsApp. A Corte analisa em conjunto 2 ações contra a suspensão do serviço durante investigações criminais. A ministra Rosa Weber é relatora de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona trechos do Marco Civil da Internet. Ela votou para que o Supremo, em vez de mudar o texto, dê interpretação conforme a Constituição a 2 trechos. Em um deles, para determinar que o sigilo das comunicações privadas só pode ser quebrado pela Justiça
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Rosa Weber também sugeriu uma interpretação para o trecho que trata das regras para a punição dos provedores de serviços. Apenas para assentar que as penalidades de suspensão temporária das atividades e de proibição de exercício das atividades somente podem ser impostas aos provedores de conexão e de aplicações de internet nas hipóteses de descumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como aos direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. A relatora foi contra o bloqueio do serviço. O ministro Edson Fachin é relator de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e avaliou que é importante proteger a criptografia, aquela tecnologia que mantém o sigilo das conversas. Estou convencido, como a eminente ministra Rosa Weber, que a sanção de suspensão apenas tem lugar quando os aplicativos de internet tiverem violado os direitos de privacidade dos usuários e que tal sanção compete à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em síntese, senhor presidente e eminentes pares, no atual estágio de desenvolvimento da internet, a criptografia é um mecanismo por excelência de garantia do relevantíssimo direito à privacidade. Por ora, penso que esse tribunal deva reconhecer que fragilizar a criptografia é enfraquecer o direito de todos a uma internet segura, é como voto. Fachin admitiu que no futuro, uma nova tecnologia ou uma nova necessidade da justiça possa voltar a questionar a proteção de dados como é feita hoje. O julgamento começou nessa quarta-feira e foi interrompido nessa quinta por um pedido de vista feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Horário de Brasília, 7h13. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas, como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Ela é o melhor modelo da Igreja na ordem da fé. Ó bendita Maria. Maio, mês de Maria. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. RCR, emissoras de rádio em todo o Brasil, buscando garantir o apoio às pessoas em sua fé e manter viva a mensagem do Evangelho com a sua inspiração motivadora de fraternidade, justiça e de paz. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h15.
Nos Estados Unidos, a morte de um homem negro sob custódia da polícia causou indignação e desencadeou protestos em Minneapolis, nos Estados Unidos. Um vídeo feito por uma testemunha na segunda-feira mostra George Floyd imobilizado e dizendo que não conseguia respirar, com um policial ajoelhado sobre seu pescoço por quase 8 minutos até a morte dele. As manifestações começaram no início da tarde de quarta-feira e na madrugada de ontem aconteceram saques, incêndios e os manifestantes entraram em conflito com a polícia. A polícia também investiga a morte de um homem cujo corpo foi encontrado em meio aos protestos. O Ministério Público dos Estados Unidos e o FBI em Minneapolis disseram na quinta-feira que estão conduzindo uma investigação criminal robusta sobre a morte de Floyd e fazendo do caso uma prioridade. E em tempos de distanciamento social, as instituições de ensino também têm se reinventado para seguir oferecendo conteúdos aos seus alunos. A iniciativa é válida, inclusive, para continuar a formação dos seminaristas, é o que nos conta a Juliana Freitas. A tecnologia e a internet estão sendo utilizadas para que as atividades do Instituto Interdiocesano de Filosofia e Teologia e da Universidade Católica na Arquidiocese de Vitória sejam mantidas neste período de pandemia causada pelo novo coronavírus. Por meio de aulas online, os seminaristas da Província Eclesiástica de Vitória continuam seus estudos e com isso não foram prejudicados. Instituições educacionais de todo o mundo precisaram fechar as portas para evitar o contágio pela doença. As férias no Centro Católico de Estudos foram antecipadas para o período de 27 de março a 27 de abril e desde então cerca de 45 seminaristas que cursam teologia e os 80 de filosofia estão estudando virtualmente por meio da plataforma Zoom ou do Skype. As aulas são ministradas pelos mesmos professores e acontecem nos dias e horários que eram realizadas anteriormente de forma presencial. Padre Arthur Francisco Giliatti dos Santos, vice-reitor do seminário Nossa Senhora da Penha, reforça que as decisões foram tomadas em conjunto pela Universidade e Instituto com a anuência dos bispos e reitores dos seminários e dessa forma é possível continuar com as aulas e o ano letivo de 2020/1 não vai ser afetado. A nova modalidade de estudos à distância tem agradado os seminaristas. Para Juan Coutinho da Cruz, que cursa o 4º ano de teologia, o andamento do conteúdo está muito proveitoso. Então o professor leciona, é bom que ele consegue compartilhar slides, se necessário consegue compartilhar textos na própria tela do computador, né? Inclusive a aula tem rendido até um pouco mais, porque o tempo também de gasto, de deslocamento, de intervalo, algumas paradas, então assim, eu acho que isso tem nos ajudado a desenvolver melhor o conteúdo. E quando a gente tem pergunta, nós abrimos o áudio, perguntamos, o professor explica, então eu percebo que essas aulas à distância têm dado conta do recado, do desafio que tem sido apresentado com essa pandemia. O semestre de Teologia e Filosofia para os seminaristas do Espírito Santo vai terminar no mês de julho e até lá os professores continuam cumprindo virtualmente os seus programas e carga horária. No mês de agosto começa um novo semestre e se a situação de saúde pública permitir, as aulas poderão voltar a acontecer de forma presencial. Da Rádio América em Vitória, Juliana Freitas para a RCR. Obrigado, Juliana. E temos agora o repórter Carlos Eduardo Bittencourt falando de uma ação para beneficiar o setor de entretenimento no estado do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei para reduzir o impacto do isolamento sobre o setor de entretenimento, um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus. O projeto autoriza o governo a comprar ingressos antecipados de shows, cinemas, balés e peças de teatro. Os empresários e donos de estabelecimentos terão que se cadastrar na Secretaria de Cultura, que vai liberar o dinheiro através de recurso do Fundo Estadual de Cultura para a compra de ingressos, que irão valer até o dia 31 de dezembro de 2021. O objetivo é que estes locais possam garantir o emprego dos técnicos, dos funcionários do dia a dia das casas de espetáculos. Os ingressos, cujas quantias serão definidas pelas Secretarias Estadual de Cultura, de Economia Criativa, em parceria com os espaços, deverão ser disponibilizados para a população de baixa renda, sendo preferencialmente distribuídos nas redes públicas e estadual de ensino. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governador Wilson Witzel. Para garantir emprego de técnicos e funcionários,
Alguns teatros do Rio estão vendendo antecipadamente, com 50% de desconto, ingressos para peças que ficarão em cartaz até o final do ano, quando estes locais forem autorizados a retomarem as atividades. Da Rádio Catedral, Carlos Eduardo Bittencourt para a RCR. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h23. Conexão CNBB. Você conectado com as notícias da Igreja Católica no Brasil. E de Brasília temos agora a participação do Bruno Feitosa, trazendo informações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Bom dia, Bruno. Bom dia, Kleber. Bom dia, Jorge e todos os nossos ouvintes. Bruno, a CNBB e entidades da sociedade civil lançam hoje a Marcha pela Vida. Em que consiste esse evento e como ele será realizado? Olha, Kleber, diante dessa realidade que a gente está vivendo, da pandemia do coronavírus, do número de mortes, né? Por causa dessa questão em todo o país, a CNBB e entidades como a OAB, a ABI, a ABC, né, a Comissão Armes e a SBPC, né, e outras entidades, elas resolveram que já tinham, né, se unido pelo Pacto pela Vida e pelo Brasil, lançado no dia 7 de abril, né, um documento que eles vêm defendendo a vida, né, inclusive entregaram esse documento ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Eles resolveram, né, novamente se unir para lançar essa Marcha pela Vida, né? O lançamento é hoje, acontece às 10 horas da manhã, né? Mas a marcha ela vai acontecer dia 9 de junho, vai ser uma atividade, né, que vai para chamar atenção para diante dessa realidade que a gente está vivendo, diante principalmente da realidade da defesa da vida, né? Essa realidade já era uma coisa que a CNBB vem trabalhando, né, diante dessa realidade. Então a marcha vai acontecer, né, em diversos momentos, principalmente, né, a gente, como não pode se aglomerar, ela vai acontecer de forma virtual no dia 9 de junho, né, apontando aí a necessidade de ações coordenadas, né, principalmente no diálogo com a sociedade civil, para uma resposta científica e humana a essa pandemia, já que a gente ainda não tem uma solução definitiva e a gente está vendo aí, né, o país caminhando, buscando soluções para a gente conseguir sair dessa pandemia, para a gente conseguir tentar retomar, né, um pouco do que era a nossa vida antes, que não vai ser, né, totalmente retomada como era antes,
mas a necessidade, então, né, desse olhar mais especial, principalmente na busca por uma solução mais específica da ciência para essa doença. Bom dia, Bruno. É Jorge Teles. Sabemos que existe uma outra iniciativa que também busca promover a vida. A CNBB, Caritas e Ação da Cidadania se unem no combate à fome provocada pelo avanço do coronavírus. Explica para a gente como que se dará essa ação. Jorge, é uma situação que a gente vem vivendo, né, muito importante, e a CNBB e a Caritas já vinham trabalhando na campanha Tempo de Cuidar e agora se unem à Ação da Cidadania, que é uma organização não governamental fundada em 93 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e essa iniciativa é para poder aumentar o número de doações, né, e ações que já vem sendo feitas para poder, né, distribuir alimentos, produtos de higiene. Então, essa ação inicia com a doação de 130 toneladas de alimentos não perecíveis para dioceses brasileiras de várias cidades do país. Nessa primeira etapa, né, vão ser distribuídas mais de 9 mil cestas a 10 estados brasileiros. Né? É uma parceria que faz parte, como eu disse, da Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil, né, que já vem sendo desenvolvida aí pela CNBB e pela Caritas desde o dia 12 de abril. E essa é uma contribuição que vem somar diversas doações espalhadas pelo Brasil. Já foram quase 500 toneladas de alimentos, né, organizadas em cestas básicas, mais de 63 mil refeições distribuídas, principalmente à população de rua, migrantes e refugiados, né, 135 mil pessoas beneficiadas em todo o país. O secretário-geral da CNBB, Dom João Portela, disse que, né, o coronavírus pôs às claras essa triste realidade da fome em todo o mundo, né, e revelou que já padece cronicamente a fome, né, diversas situações. Enquanto se busca desesperadamente um remédio contra o coronavírus, a solidariedade de Dom Joel se manifesta como aí o caminho para o enfrentamento da fome. E essa solidariedade, né, se passa pela união das pessoas e das instituições. Ele diz também que um mundo diferente está sendo gerado em meio a essa pandemia, um mundo sem ódio, sem divisões, exclusão e fome. E nesse mundo a compaixão e a fraternidade são os princípios básicos, né, para os quais não é preciso esperar o fim da pandemia para que se possa agir. Então a gente pode começar a fazer nossas ações agora, como a gente tem feito, não só a CNBB, mas a Caritas e agora também a Ação da Cidadania se juntando a essa grande luta de combate à fome. É isso, pessoal. Fico por aqui. Um bom dia para vocês. A gente se vê na sexta-feira que vem e todas essas informações estão lá no nosso portal na internet. Muito obrigado, Bruno, que apresentou o Conexão CNBB direto de Brasília. E conforme noticiamos nesta semana, amanhã, direto da Gruta de Lourdes, nos Jardins Vaticanos, o Papa Francisco rezará o terço na conclusão do mês mariano para pedir consolação de Nossa Senhora para enfrentar a pandemia. Esse gesto já é uma tradição no encerramento do mês de maio e desta vez o evento será transmitido em streaming, com comentários em português diretamente da Gruta de Lourdes. Os fiéis rezarão para pedir auxílio e consolo de Nossa Senhora para enfrentar a pandemia do coronavírus. As dezenas serão rezadas por homens e mulheres representando as várias realidades tocadas pelo vírus. A iniciativa é do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Santuários dos 5 continentes já deram sua adesão: Lourdes, Pompeia, Fátima, Czestochowa e na América Latina o de Guadalupe, Lujan e também o Santuário de Aparecida confirmaram a participação. O evento poderá ser acompanhado através do site e das redes sociais do Vatican News a partir do 12:30, horário de Brasília, neste sábado, dia 30. Jornal Brasil Hoje. Chegamos ao fim de mais esta edição, que teve trabalhos técnicos de Denis Santos. A apresentação Jorge Teles e Kleber Moleta. A direção de jornalismo é de Alessandro Gomes. Produção e geração de conteúdo, Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava. Outras notícias, acesse rcr.org.br. Um grande abraço, um bom fim de semana. Voltamos na segunda-feira às 7 da manhã. Até lá. Um bom dia e até semana que vem. Rede Católica de Rádios. Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura